Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Se divertiram bastante? Riram bastante? Interagiram bastante? Descansaram? Eu desejo que tudo esteja bem, viu? Ai, Chimado, não tá tudo bem não, ainda mais porque amanhã a gente volta ao trabalho. Para com isso, viu, gente? Lá nos primeiros vídeos, ali entre os 10 primeiros vídeos, eu acho. Não, nos primeiros vídeos da mensagem da semana, eu falo constantemente dessa coisa de ficar reclamando do início da semana de trabalho. Seja grato por ter um trabalho. Não tá bom? Muda de trabalho, muda de ramo, muda de área. Mas enquanto você tem o seu trabalho, de onde você pode tirar o seu salário, seja grato. E tá tudo bem. Sim, tudo tá bem. Não se esqueçam que tudo que foi criado é muito bom. E por que na nossa vida tudo não está muito bom, né? Nós fomos condicionados a acreditar no conceito dualista. Ou é bem ou é mal. Ou é bom ou é ruim. E na verdade, nada é dualista. Porque se nós pararmos para refletir em profundidade, o que é o mal se não a ausência do bem? O que é o ruim se não a ausência do que é bom? Os extremos, eles não são opostos, portanto, eles não convivem. Eles não exigem integração. Portanto, um não existe em prol do outro. No dualismo, um é a ausência de outro, assim como as trevas é a ausência de luz. Na verdade, tudo é bem e tudo é bom. E da onde que surge o mal? O que é ruim? De nós mesmos. É difícil se confrontar com isso, mas é de nós mesmos. Como? É como aquela expressão muito usada por pessoas engajadas em ações solidárias, em prol do ativismo social, que dizem assim: se cada um fizer um pouquinho, de repente todos teremos feito muito. Isso funciona para absolutamente tudo. Quer dizer, se cada um trabalha na própria realidade, de repente toda a realidade muda para melhor, assim como a nossa mudou. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se nós desconstruirmos, desaprendemos esses conceitos que na verdade nos levam cada vez mais para a ponta, a beirada do abismo e para o fundo do abismo, nós só conheceremos o que é mal, o que é ruim.
E acender o bem, acender o que é bom, é possível cada um dentro da tua realidade. Como? De dentro para fora, começando a mudar o modo como pensa sobre tudo e, consequentemente, como enxerga tudo e como interpreta tudo. Nós geramos o mal, nós criamos o que é ruim. Então, se algo está ruim na nossa vida, fomos nós que criamos. Como? Através de uma escolha. A lei da causa e efeito. Todo movimento terá um resultado. Toda ação terá uma consequência. Não existe um pecado original onde um tentador convenceu a fazer aquilo que não devia. Não. A tentação, de todas as formas, com todos os nomes, está ao nosso redor o tempo todo. Nós temos a opção de escolher se vamos dar ouvido à tentação ou não. Nós temos um cérebro com capacidade de processar se uma escolha que eu faço agora, ela se abrirá em quais possibilidades. E isso vai permitir você fazer a melhor escolha possível. Principalmente se ela não estiver relacionada apenas a você, né? Você tem que ser a sua prioridade, mas não existe só você. Somos um com todo. Ou seja, com todos somos um só. E isso anula o eu. O eu é anulado a partir do indivíduo. O ego, sabe? Muitas vezes é o ego que nos impulsiona a fazer as escolhas que vão resultar naquilo que é ruim, naquilo que não é bom, naquilo que é mal. Seria interessante que nós nos acostumemos a dizer para nós mesmos, não para o mundo, para nós mesmos, tá tudo bem. Por quê? Porque meu foco está direcionado no que está bem, no que é bom. Portanto, tudo está bem, tudo está bom. É como atribuir a Deus uma grande conquista e ao diabo um grande fracasso. E de repente, quando é você, o ser que papai construiu, projetou, com tanto potencial e capaz de tantas façanhas, quando é você? Sabendo-se que, quando existe um diabo, existe a ausência de Deus. Quando o papai está presente, não existe diabo. E onde está papai, tudo está bem. Apesar do que acontece no mundo externo, e muitas das coisas que estão acontecendo são necessárias, a nossa realidade pessoal, a nossa vida, que só nós podemos viver,
ela pode estar intacta, segura. Nós precisamos cuidar de nós, olhar para nós, nos fortalecer, no evoluir, nos preparar, porque a estrutura da sociedade já está ruindo. E não é uma terceira guerra, não é um fim do mundo, não é um apocalipse, não é uma mudança radical necessária neste mundo, nesta civilização. Esta civilização, estranhamente, é a mais jovem e a que tem vivido menos. E ela está sendo responsável em acelerar eventos que deveriam estar lá no futuro. Isso ocorre por causa da rendição à cegueira, ao condicionamento e à manipulação dessa estrutura falida que está ruindo. Uma nova estrutura precisará ser erguida. Uma mudança radical vai acontecer e você tem que estar pronto para essa mudança. Todos os novos ciclos exigem mudanças, né? Todos, sem exceção. Bora então para a mensagem da semana com as gotinhas de luz que eu já abri aleatoriamente depois da minha oração, mas não li. Vamos ver. Estranhamente, saiu duas, mas eu só vou ler aonde eu marquei com este aqui que tá aparecendo, tá? Saiu em 2 lugares diferentes. Eu marquei os dois, mas eu vou ler o que está com esse. Nossa. Saiu 2 mensagens em 2 lugares diferentes e em uma delas saiu 2 mensagens com 2 confirmações. Mundo atual. As forças que têm guiado os homens não podem ser luminosas, senão o mundo estaria melhor. As forças que têm guiado os homens não podem ser luminosas, senão o mundo estaria melhor. Deveria ser óbvio, não é? Não é uma questão de algo externo estar influenciando e estar se fazendo uma escolha. Todos fomos padronizados para sermos condicionados e ser possível sermos manipulados. E isso começou umas décadas atrás e não está funcionando. Isso tem guiado os homens. Os homens é o ser humano. Isso não está dando certo. Porque além de estacionarmos na nossa evolução, nós estamos diante de uma estrutura da sociedade corrompida,
maligna, é lógico que ela não é da luz. Nada nela é da luz. Se fosse, o mundo estaria melhor, e o mundo não está melhor. Há ações isoladas para o bem, mas o mundo não está melhor. O planeta sempre vai ser o melhor planeta, o melhor lugar. A natureza mais incrível, mas a sociedade humana nunca será um mundo melhor, nunca será uma sociedade melhor. Nós estamos vendo ela ruir. E nós temos que deixá-la cair. E quando ela cair, nós vamos limpar todo o terreno e vamos reconstruir. Não é? Simples assim mesmo. Os acontecimentos atuais no mundo externo podem abalar de certa forma, e pode ser que a violência ela esteja ficando ainda mais crescente. Isso não pode afetar a tua realidade pessoal. Independente do que esteja acontecendo lá fora, a tua realidade pessoal precisa estar protegida. E essa tarefa é sua. Prisão e sofrimento. Se tu serves apenas ao limitado, como podes reclamar de tua prisão e sofrimento? Não há contradição, né? É interessante que a Shimada, ela faz a oração, abre aleatoriamente com essas fitinhas na mão, né? Aonde ela abriu, ela já marca e fecha. Ela deixa para ler no momento que ela vai gravar o vídeo. E eu confesso que algumas vezes eu tenho receio do que eu estou falando na introdução não bater com o que está aqui. Eu já pensei assim, será que eu não devia ler antes a mensagem que saiu para poder gravar o vídeo? É como se tivesse algo que dissesse, não, você vai dar um salto de fé. Esta é a confirmação principal, pelo menos para mim. Eu comecei o vídeo falando o que fluiu. Incrivelmente está batendo. Se tu serves apenas ao limitado, como podes reclamar de tua prisão e sofrimento? Vocês sabem o que é o limitado? O plano físico, a sociedade se estrutura, o poder humano, tudo isso é limitado, sim. Limitado com prazo de validade, limitado que sangra, limitado que também tem os dias contados, que morre. Se você serve ao que é limitado, se a tua rendição está para o que é limitado, você não pode reclamar da tua prisão, do teu sofrimento, porque o limitado tem isso para dar. O resultado de escolher pelo limitado, em servir ao limitado, ao material, à materialidade,
ao dualismo, ao mundo externo, é prisão e sofrimento. Isso vai estar por detrás de todas as nossas escolhas. E daí virá aquela sensação de que sempre escolhemos errado. E não é que escolhemos errado, porque em uma única escolha, um leque de possibilidades se abre. Nesse leque, há muita possibilidade boa. Há prós e há contras. Mas se o que você acredita estiver no que é limitado, você será limitado. O que é limitado ele favorece a tua parte limitada, que é este corpo. A mente humana por si só, ela tem um potencial tão absurdo que ela é capaz de proezas que a maioria das pessoas não tem nem como imaginar. Vide Yeshua. Desculpa. E nada desse potencial é manifestado porque o domínio é dado à nossa parte mais limitada, o animal bípede, o corpo, a nossa parte mais primitiva. E essa parte serve a um Deus limitado, o mundo externo, à sociedade, sua estrutura, ao poder oculto que rege tudo isso. É o poder oculto que está destruindo a civilização humana, usando a nós mesmos para que essa destruição seja absoluta, nada escape, ninguém escape. É inclusive uma estratégia genial. A questão é, ela só não pode ser possível porque não é 100% da população humana que se rende a isso. Essa grande parcela que não se rende a isso são pessoas como vocês, que buscam o autoconhecimento, que buscam a evolução, o crescimento, que buscam expandir a consciência, que aprendem com todas as suas vivências, com todas as suas experiências. Então já está dando para ver aqui mundo atual, prisão e sofrimento. Nós estamos chegando assim no limiar de uma nova era, um novo ciclo. Mudanças rápidas e radicais serão necessárias por causa do poder oculto, por causa de quem serve ao poder oculto, que não é absoluto. Principalmente porque o planeta Terra não tem dono, as águas não têm dono, o ar não tem dono, a natureza não tem dono. Você tem dono?
quem comanda a tua vida? Ou o quê? Mundo atual, as forças que têm guiado os homens não podem ser luminosas, senão o mundo estaria melhor. Prisão e sofrimento. Se tu serves apenas ao limitado, como podes reclamar de tua prisão e sofrimento? Você não tem do que reclamar. Sirva ao limitado e você será limitado. Sirva ao eterno e você será eterno. Vamos ver a confirmação? Graça salvadora. Só a graça do alto pode nos salvar quando a mente e as emoções se juntam contra a luz da essência. A graça do alto, a centelha divina, ela pode nos salvar. Ela usa nós mesmos para que possamos nos salvar. Principalmente quando a mente e as emoções se juntam, reprimem-se, se fundem contra a luz da essência. Tudo que está reprimido cria um muro que impede a essência de fluir, de se manifestar. A tua realidade não muda porque a tua essência está sepultada, impedida de se manifestar. E você é a sua essência, não é esse corpo. Realizar no mundo é na vida e no mundo que provamos nosso amor e nossa dedicação. A nossa verdade, quem de fato nós somos, está através da realização, sabe? Pelos frutos conhecereis a árvore. Para que haja frutos é necessário movimento. E não, você não tem que fazer grandes proezas. Faça na tua própria vida, na própria realidade pessoal. Porque se cada um realizasse no próprio mundo, evoluísse como indivíduo, evoluindo o próprio mundo interior, todo mundo iria evoluir, todo mundo iria mudar. A mensagem da semana, ela pede reflexão diante dos acontecimentos atuais para que o nosso foco seja realmente voltado para si mesmo, para a vida que cada um pode viver e ninguém mais vive por ninguém, sabe? A minha vida só eu posso viver, ninguém pode viver a minha vida por mim. A minha realidade só eu posso mudar, porque a mudança na minha realidade depende das minhas escolhas. E nada disso pode ser afetado pelo mundo externo. Eu preciso estar focada, porque eu tenho que ter consciência que quando eu mudo, quando a minha família muda, quando meus vizinhos mudam, uma rua inteira vai mudar. De repente, um bairro inteiro mudou. Nunca será discursos,
nunca será imposição, nunca serão as ameaças que vão trazer as mudanças necessárias para a evolução e a continuidade da espécie. É o exemplo. É enquanto nós vamos. Só um minuto. Tá tendo bloqueio na minha faringe. Nós temos que operar a mudança enquanto estamos vivendo, enquanto estamos evoluindo, enquanto estamos crescendo, enquanto estamos sendo quem nascemos para ser. É assim que nos tornamos agentes de mudança. Não é tentando convencer ninguém, não é tentando converter ninguém, não é tentando ser a verdade absoluta, não, é com exemplo, é com postura, é com o modo de vida, é com o jeito de ser. E tudo isso envolve o quê? O teu foco do teu crescimento, em se priorizar em todos os aspectos, saúde, mente, psicológico, tudo. Enquanto você vai passando por este mundo tão caótico, você se destaca não é por causa da tua aparência externa, não é por causa da tua classe social, não é por causa do teu uniforme, do teu trabalho, tem algo diferente. Tem algo que todo mundo olha para você e fala, tem algo diferente em você. Tem um brilho, tem uma energia. É você entrar num lugar, alguém perguntar de você e falar, nossa, mas tem uma energia tão boa, né? Nossa. Isso é ser o agente de mudança. Um amigo meu, guardião, me deixou uma pergunta interessante, né? Me perguntou o que eu acho do que está acontecendo com o Irã. Eu sinto muita falta de uma amiga minha que é do Irã e eu não consigo mais contato com ela desde que houve desde os últimos 2 anos de conflitos ali na Palestina, eu perdi o contato com ela, porque depois que já tinham destruído toda a Palestina, já estavam mirando o Irã. Eu não sou capaz de enxergar o japonês, o chinês, o iraniano, o brasileiro, o venezuelano. Eu enxergo ações e energias. Eu enxergo movimento e vibrações, energia, frequência. Tudo que eu sei é que estamos em pleno século XXI. É contraditório dizer que a ciência e a tecnologia evoluíram quando a mídia corrupta, ela se tornou uma vitrine da maldade, apresentando tudo de ruim que está acontecendo no mundo e como se
todas as pessoas do mundo vivessem ou para gerar mal ou para receber as consequências do mal. Não existe o bem. Não há mais espaço nem tempo para guerra, para ambição, para disputa de poder. Principalmente quando se trata de um poder que já caiu faz tempo. Nós temos questões mais importantes para lidar do que a vaidade de um único país ou de um único homem, sabe? O planeta, ele não vai parar para esperar ninguém se preparar. Assim como a vida não espera ninguém. Nós não podemos ser coniventes com nenhum nível de maldade. Como? Fazendo com que o bem esteja sempre presente na nossa vida. Por quê? Porque o mal é a ausência de bem. Então, sejamos o bem. Entendem? Esta é a mensagem da semana menos suave que eu trouxe até hoje. Ela está pedindo para que nessa semana nós reconheçamos o nosso potencial e sejamos bem. Porque todo mundo está tão cansado de lutar, tão cansado de matar um leão por dia, mas é porque há mal para todo lugar o tempo todo. O mundo inteiro precisa de um pouco de acolhimento, de gentileza, de respeito, de um sorriso, de um pedido de desculpas, de um dá licença, por favor. O mundo precisa tanto que seres humanos sejam tratados como seres humanos e não como monstros, porque nem todo mundo é monstro. Muitas pessoas vivem suas vidas se esforçando, sabe para quê? Para usufruir dessa vida, para viver bem, viver direito. Elas não querem saber de política, elas não querem saber de guerra. Elas não querem saber de religião. Elas não querem saber de regras. Elas querem viver. Elas querem ter o direito de viver do jeito que elas acreditam que é o melhor para elas. Elas querem usufruir do direito de escolha. E elas estão perdendo a esperança. Elas estão perdendo a perspectiva, perdendo o sentido em tudo. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é sempre muito bom, é sempre bem. Vamos trabalhar nisso essa semana? Vamos fazer algo que leve um sorriso sincero ao rosto de alguém. Vamos fazer algo despretensioso, sem querer aparecer em rede social, sem ficar andando
com o celular para lá e para cá, como se fosse um espelho de um ser tão narcisista. É isso que eu vejo. Quando a pessoa fica andando o tempo todo assim com o celular, como se ela estivesse olhando para o espelho. Vamos fazer um pequeno gesto, sem querer a validação externa, nem que seja em segredo. Vamos fazer algo bom, que traga um quentinho no coração das pessoas ao nosso redor. Vamos contribuir para que as pessoas não percam a esperança, não percam a fé, não percam o sentido na vida. É tão fácil, né? Encher a bola de todo mundo, dizer o que é fato. O ser humano é um ser com muito potencial. Só que, sabe, não tem um escolhido, não tem um ungido. Todos são. Papai chama para ter os seus filhos de volta. Todos são filhos. As trevas, elas estão tomando o mundo inteiro, impedindo que as pessoas enxerguem papai se movendo. É como a poluição que impede a gente de ver as estrelas. Vocês estão me entendendo? Não se submeta, não aceite nada que é ruim, nada do que seja o mal. Não reproduza o que é ruim, nem o que é mal. Hoje eu constatei algo preocupante. Há muito do que está reprimido em nós que não poderemos curar, porque é uma perpetuação de geração em geração. É ensinado de berço em berço. O primeiro condicionamento pelo qual passamos é no berço. Fica difícil cada um saber quem é de verdade, não é? Fica difícil descobrir qual é o propósito da vida, porque ao longo da vida nós vamos passando por várias instituições que vão colocando um elo a mais numa corrente que aprisiona. Vocês sabem que vocês nasceram livres e vocês são livres, mas vocês consentem em ser aprisionados toda vez que vocês se rendem ao condicionamento e à manipulação. Até a própria natureza de vocês rejeitam, até a própria aparência vocês rejeitam. Eu não gosto da minha boca do jeito que é, eu vou fazer um negócio aqui. Eu não gosto do meu rosto do jeito que é. Eu nasci no corpo errado.
Assim como o mal é gerado em cada um de nós, o bem também, tá? É por isso que eu falo, o mal é a ausência do bem. A mensagem da semana pede para que essa semana nós experimentemos gerar o tempo todo bem. Nem que seja escondido, nem que seja discretamente, nem que seja uma surpresa. Que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz. Sem público, sem plateia, sem registro para a internet, para a rede social. Faça um bem e perceba, não é o que você ganha com isso, é o que você sente. Mas mais que isso, perceba como o outro se sente. Tá bem? Chamada vai parando por aqui. Tá um pouco cansadinha? Tá, por quê? Chamada tava vivendo, né? Com os filhotes. Hoje foi domingo, almoço de família. Meu filhote fez lasanha com a mamãe. Ai, eu tô desde ontem me perguntando por que nós precisamos comer tanto, né? Tem coisas que, por exemplo, sorvete, eu gosto muito, não é só pelo sabor diferente, é o sabor mais textura, é o tato da língua, sabe? Mas por que a gente tem que comer tanto, né? Eu como por obrigação, porque eu não gosto de comer também. Eu não gosto de comer, eu não gosto de falar, eu não gosto de um monte de coisa. O animal, né? O animal precisa comer, precisa de um monte de coisa. Bem para vocês, que tudo fique muito bom, que tudo seja muito bom, porque vocês são muito, muito mais que bom. E vocês são do bem. Não esquece disso, por favor. Vocês são do bem, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.